Olá, olá, povo do meu condomínio! Mais um dia lindo e claro, hoje, em mais um Siga-me Cast, a gente veio discutir, veio falar um tema bem interessante, tanto para síndicos, moradores, gestores, que é as mudanças na forma de gerir o condomínio e como as tecnologias têm ajudado, têm auxiliado, né, nessa gestão. E, claro, temos como convidado especial meu amigo Eduardo Vasconcelos, que é um síndico profissional, para falar sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado em estar participando aqui conosco, tomando um café. Fala um pouco para o pessoal o que é ser síndico e como, claro, você entrou nessa loucura que é gerir os condomínios e, principalmente, o síndico profissional ele gere alguns condomínios. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, né? Tá aqui nesse estúdio maravilhoso que vocês montaram. Ficou muito top, tá de parabéns. Muito obrigado. Eu trabalhei, né, na área de comunicação 12 anos, né? Depois, só, né? 12 anos. 12 anos. Depois trabalhei na área do fitness, né? Tive empresas na área do fitness. E veio a pandemia, né? A pandemia acho que foi uma mudança aí total, uma mudança, né? Gigantesca na vida das pessoas. Exatamente. Então, nesse meio tempo, minha filha foi diagnosticada com autismo, né? E isso também foi uma coisa assim que me despertou interesses em outras coisas, né? Por exemplo, na época da pandemia, eu fechei a academia que eu tinha, né? Que eu fazia a gestão da academia. Sim, sim. E para cuidar da minha filha, né? E isso foi uma coisa que a gente teve que reprogramar, né? Dentro da família, para poder conseguir atendê-la da melhor forma possível, que ela tivesse acesso, né, às terapias que ela necessitava naquele momento. E uma vida mais saudável, né? Sim, uma vida mais saudável, que ela tivesse uma qualidade de vida melhor. Sim, sim. Então, quando isso aconteceu, né, para mim foi complicado, porque assim, a academia era tudo que eu queria, né, na época, né? Era a sua realidade, seu sonho. Era a minha realidade naquele momento, né? Sim, sim. E as coisas passam, né? A gente muda de opiniões e foi muito difícil para mim quando eu tive que, por conta da pandemia, que fechar a academia, né? Porque você tem que desistir de um sonho. Claro. Eu agradeço muito que, felizmente, foi só prejuízo financeiro, né? Amém. E não tive, assim, nenhum problema familiar, né? Assim como muitas pessoas perderam, né? Perderam familiares, né? Foi uma época muito triste. Foi muito difícil. Mas, enfim, aí a gente mudou, minha esposa entrou em trabalho remoto definitivo e a gente comprou um apartamento em Ponta Negra, sim, sim. Né, onde precisava de um síndico. E por ter, assim, uma boa comunicação, o pessoal me indicou, você não quer ser o síndico, né? Porque condomínio é sempre aquela coisa, né? Ninguém quer ser o síndico. Isso, esse é um grande problema. Todo mundo quer resultado. Mas não quer fazer o ônus, né? Quer o bônus, mas não quer o ônus. Exatamente. Aí muitos esquecem também do direitos e deveres, né, do síndico. E pela minha personalidade, né, eu não gosto de fazer as coisas assim muito avulsa, né? Como eu tinha esse tempo mais disponível, né? Minha filha precisava dessas terapias. Então eu resolvi assumir, né? A sindicância do prédio. Exatamente. E foi assim que eu comecei, como um síndico morador. E como assumir essa responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Grande. Assumir uma responsabilidade civil e criminal. Aí eu peguei e fiz o curso de síndico, né? Fiz o curso de síndico para poder fazer uma boa gestão, né? Eu não gosto de fazer as coisas assim, nem pela metade e nem de qualquer jeito. Sim, sim. Fui estudar um pouco. E eu percebi, quando eu fiz o curso, que essa profissão, além de muito próspera, né? Sim. Que estava acontecendo toda essa mudança, além desses fatores, tinha muito a ver comigo, né? Porque a comunicação hoje dentro de um condomínio é fundamental. É fundamental. Né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas acabam ficando mais dentro de casa, aumenta os conflitos e precisa de alguém para poder fazer essa mediação de conflitos. Como eu tenho essa parte da comunicação e da gestão, que eu acho que é o principal, exatamente.
E a parte da gestão, né, que eu fiz gestão de pessoas, gestão administrativa, administração de recursos para poder gerir as empresas que eu tive na área do fitness, eu me percebi dentro de um mundo onde eu não conhecia, não que eu não conhecia, né, porque eu já tinha participado de conselho, eu sempre tive essa proatividade, assim, né, vi nisso uma oportunidade. Aqui em Natal, a gente percebe que precisa de muita qualificação, né, de mão de obra. Precisa. E foi assim que eu entrei nesse E universo. nesse universo do mundo que é condomínio. Porque eu conheço alguns síndicos, a gente já trabalha em condomínio há bastante tempo, e existe síndicos e síndicos. Muita gente deixa de prestar atenção ou de se importar com a qualificação profissional, porque de fato o condomínio é uma empresa grande que precisa de gestão, precisa de atenção, precisa de cuidados, né? E que se o profissional que se predispõe a cuidar, ele precisa ter esses pré-requisitos. Pegando todo esse gancho, quais as mudanças você conseguiu enxergar desde quando você era morador a se tornar síndico depois da pandemia? Quais as mudanças que você acha que mudou na gestão do condomínio? O que é que melhorou? O que é que dificultou? O que é que você tem enxergado? O que mais mudou na gestão do condomínio, hoje em dia, hoje não tem mais aquele olhar de que o síndico é uma pessoa aquela que tapa buraco, né, que resolve as coisas só de emergência. Né? Então ficou um pouquinho mais específico, né? As pessoas querem planejamento de curto, médio e longo prazo. Então aquele síndico que antes servia, que era só quando acaba a água, que tem que chamar o caminhão-pipa. Quando o vizinho brigava, que tem que chamar o síndico para mediar o problema. Então as pessoas estão enxergando isso de forma diferente, por estar mais presente dentro do condomínio. Né? E essa forma de enxergar o condomínio como ele é hoje, né, acabou mudando a visão daquele síndico que é morador, que faz isso como forma de uma renda extra, que concilia, né, o trabalho dele com a função do síndico. Né? Então, essa percepção do mercado, eu acho que foi a maior mudança que aconteceu nos últimos anos. E isso acabou causando um transtorno, né, dentro do condomínio. Porque esses síndicos, né, que não se profissionalizou, que era só esse que não busca mais conhecimento, busca melhorar a gestão dentro do condomínio. Exatamente, porque a pessoa que escolheu ser o síndico, né, ele tem deveres, né? E para isso precisa estudar muito. Visto hoje que a gente tem aí alguns desafios dentro do mercado, né? Por exemplo, carros elétricos, né, dentro dos condomínios. Hoje eu tenho moradores pedindo coworking dentro do condomínio. Né? A gente tem esses desafios elétricos da parte de engenharia elétrica mesmo, né? Porque hoje a gente tem air fryer, mais ar-condicionado. Então você não pode ter só a visão simplista, né, de que o condomínio que era antigamente, ele vai funcionar hoje, né? Porque se você tem uma... Até mesmo pela idade de alguns condomínios. Há alguns anos atrás a estrutura era uma e hoje é outra. Para esse público que está lá, para cuidar do seu bem, que está sofrendo com a gestão, porque, de fato, acontece muito o cara ser empresário, funcionário público, e acaba... pela necessidade do condomínio, não quer contratar um síndico profissional. Eu enxergo como uma grande oportunidade e uma solução nesses casos, né? Mas o cara que está enfrentando esses desafios, o que é que você consegue dar de dica, do que é que você consegue orientar em relação a essas gestões de manutenção, como ele consegue gerir essa manutenção e fazer com que o condomínio dele se adeque e não sofra com os problemas, que acontece muito de ter até incêndio, né, dentro dos apartamentos por questão elétrica. Sim, hoje em dia, os moradores eles não querem mais esse síndico que, por exemplo, faz a planilha, a previsão orçamentária. Né? Então, hoje em dia, a gestão ela tem que ser uma gestão muito mais cuidadosa.
né? Porque quando a gente fala de gestão, a gente imagina só as manutenções preventivas, as corretivas, né? Que era o que antigamente se fazia, né? Era Sim, mais a sim. corretiva. Hoje eles querem essa manutenção preventiva em dia, porque eles estão usando mais as áreas de lazer, né? Sim, Então sim. as pessoas, muitos trabalham em home office, né? Então isso faz com que as pessoas acabam vendo as deficiências do condomínio, né? E ele acaba participando um pouco mais. E a gestão do síndico profissional, ela é essencial, né? Tem síndicos moradores, sim, que são bons síndicos Tem diversos, eu moradores, conheço alguns que são muito né? bons. Vários, na verdade. Sim, mas são pessoas que gostam de desafios, são pessoas que gostam de estudar. Agora, aquele síndico morador, que, né, geralmente são as pessoas de mais idade, que já não tem mais aquela pegada de estudo, de se atualizar, às vezes sofre um Que está pouquinho. ali como uma ocupação. E isso vem a importância da participação dos moradores. Como eles estão mais em casa, usufruindo mais das áreas de lazer, das áreas comuns do condomínio, eles têm que ter essa preocupação em estar escolhendo de fato um bom síndico, estar fazendo mais o acompanhamento da gestão. Qual nível de transparência você consegue trabalhar e indicar, ajudar essas pessoas que passam por essas dificuldades para fazer com que eles consigam atrair esses moradores, consigam atrair as pessoas para ajudá-los na gestão e como eles devem fazer isso? Olha, hoje em dia a gente tem muitos aplicativos, né? A tecnologia ela veio para mudar simplesmente tudo nas nossas vidas, né? Então, quando eu falei de hoje mais participação nas assembleias, por exemplo, aqui em Natal tem muita gente que mora no exterior, mora em outros São investidores, estados, né? investidores, exatamente. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque hoje tem assembleia virtual, né? Só que muitos condomínios não adotam isso, né? Então acho que a gente precisa trazer isso, né, como uma forma híbrida que as pessoas possam participar mais, né, e não ser excludente, né? Entendi. Até dentro do próprio condomínio, né, as pessoas não gostam muito de participar das assembleias, E mas a gente eu pode acho que é de forma errônea, né? As pessoas têm que participar, têm que tem buscar participar. Os síndicos que de fato quer uma melhoria para o prédio, quer fazer um bom trabalho, é super necessária a participação dos moradores. E você, como síndico profissional, o que é que você tem feito para atrair, para buscar essas pessoas, para estar lhe ajudando na gestão, estar acompanhando, estar fiscalizando? Porque um síndico sério, ele quer essa participação. E qual os meios que você tem buscado para poder ajudar nessa participação? Buscar ajuda, claro. a gestão eficiente, né, ela é muito aliada da transparência, né? Hoje, como eu falei, questão de aplicativos, né, a gente tem diversos sistemas, softwares, hoje em dia, que dá para ver o saldo da conta bancária em tempo real, né? E isso traz uma transparência muito grande no trabalho e auxilia muito o síndico, né? Então, o síndico profissional, ele tem que trazer isso como aliado. Agora, aquele síndico que não quer a participação, né, Tem alguma dos coisa a esconder? moradores, que fica tudo muito obscuro, acaba manchando, né? E a gente sofre, às vezes, muito preconceito e resistência, né? Porque acho que todos os síndicos são iguais. Não são. Isso eu acho que é um aliado, né, para a gente poder tomar como base, né, esses sistemas, né, tudo que é mudança, né, que é É, diferente, tem a tendência de barrar, bloquear. Mas isso traz essa transparência, né, na nossa gestão, que a gente consegue, por exemplo, ver quando. Vou dar um exemplo aqui, né? Teve um condomínio que a gente fez uma reforma elétrica, né, em busca de economia de energia. sim, O sim. sistema já estava defasado e eu fiz a atualização desse sistema já considerando a capacidade de energia que tinha antes não era a mesma. Então a gente fez essa adequação em busca de economia de energia. Sim, E a sim. gente conseguiu 11,46% de economia fazendo essa mudança, né? E as pessoas começaram a ver isso
nas prestações de contas. Prestação de contas. E que mudança né? foi essa? Que segredo é esse? Você pode compartilhar conosco? Você que quer essa mudança no seu condomínio, chama aqui no WhatsApp que eu falo esse segredo. Já está compartilhando. E pegando, claro, esse gancho da tecnologia, o quão a tecnologia tem mudado e ajudado na gestão do condomínio e melhorias. Porque a tecnologia ela chegou para ficar e o condomínio que não se adequar, de fato, ele vai ficando para trás, vai gerando cada vez mais dificuldade na gestão e no próprio convívio, porque a tecnologia está aí para nos ajudar. Quais as tecnologias você tem utilizado, sistemas e o como ela tem conseguido ajudar você? Olha, hoje em dia, muitos condomínios pequenos, né, geralmente de uma torre ou condomínio de casas, estão utilizando a tecnologia da portaria remota. Né? Eu fiz a implantação de um condomínio onde tinha constantes problemas de insegurança, né? Porque deixavam o portão aberto, né? Aí o portão ficava aberto, o porteiro não percebia e ficava essa vulnerabilidade. Né? Com a portaria remota, foi como eu falei, né? A gente ainda tem essa tendência de barrar, né? Porque fala, mas o porteiro tem aquela coisa do apego emocional, né? Com o porteiro. Isso acontece principalmente em condomínios mais antigos, né? Porque são mais idosos, aí tem um apego com o porteiro. E qual tecnologia hoje, se existe, claro, alguma tecnologia que ajuda você como síndico a fazer essa gestão da manutenção, de portaria e afins? O que é que você quer? Quais sistemas auxiliam aí? Olha, tem muitos sistemas. Hoje, por exemplo, a questão da portaria remota traz muita segurança. Embora a gente ache que o porteiro físico, né? Mas qualquer pessoa que chega ali pode render esse porteiro físico, né? Então, a portaria remota, que é de forma virtual, né? Acaba trazendo essa segurança maior. Também economia para o condomínio, porque tem condomínios que chega a onerar tanto que consome mais de 40% da receita, né, por porteiros, né? Só com porteiro. Então, esse dinheiro, às vezes, pode ser revertido em várias melhorias para o condomínio, até uma manutenção mais cuidadosa, né, visto que aqui a gente está numa região que tem muita maresia. Na região costeira, né? Tem muita maresia, o ferro se espandelata tudo, acaba Exatamente. com tudo. Hoje a gente tem esses controles, né? Falando de sistemas, aplicativos, via internet. Hoje a gente consegue fazer, a gente não tem mais problema de falta d'água, né? Porque a gente tem controle de monitoramentos, né? Dos reservatórios. Nível de reservatório de cisterna, de caixa d'água, né? Então, esses foram algumas das coisas assim que melhorou muito. Até para fazer uma previsão orçamentária mais assertiva, né? Com sistemas, softwares que a gente consegue fazer algo bem mais cuidadoso e detalhista, né? E isso faz tudo com que a nossa gestão fique mais eficiente, né? E transparente, né? Porque transparente. Quando se tem a tecnologia, diversas pessoas têm acesso a essas plataformas para poder acompanhar com você e ser mais assertivo. Ou essa tecnologia ela fica apenas para o síndico? Os moradores têm acesso a acompanhar isso também? Tem acesso sim. Foi como eu falei, né? Depois daquela transformação elétrica que eu fiz, muitos moradores já estavam me dando os parabéns antes mesmo de eu convocar a reunião. Porque eles já tinham percebido a redução na conta de energia elétrica do condomínio, né? Por questão de ter esse acesso mais na mão, né? Então eles têm... Hoje em dia a gente tem tudo na mão, né? O celular é a câmera, é o banco, é tudo. Então, alguns moradores que já tinham percebido a redução já estavam me dando os parabéns. Ô, Eduardo, lá no grupo. Parabéns, vi que teve aqui já uma redução nesses primeiros meses. E eu acho que é isso. A gente tem que usar a nosso favor. A tecnologia para ajudar, né? Para auxiliar. Hoje tem essas IAs que você bota tudo lá, ela sai respondendo tudo, sai ajudando tudo. Eu acho que isso também vai mudar bastante a realidade da gestão dos condomínios. Você utiliza algum tipo de IA, alguma tecnologia assim? Olha, eu estudei algumas coisas, né? São coisas muito novas, né? Sim. Mas eu vi algumas coisas de agente de inteligência artificial
que ele pode responder mensagens por você, pode mandar e-mails já programados, ele entra no seu login, na sua conta, né, e já faz esses sistemas tudo mais automatizados, sincronizando aplicativos, né? Por exemplo, eu posso pedir para que quando faltar água na cisterna, ele me mandar um aviso, um alerta no celular, por exemplo. Entendi. Existe algum ônus, porque eu só estou vendo bônus. Existe algum ônus na utilização da tecnologia? Gera algum tipo de conflito entre os moradores? O quão a tecnologia ela pode ser ruim e por que ela se tornou ruim? Quem não está adaptado, né? Foi como eu falei, principalmente essas pessoas de mais idade, né? Eu acho que a gente precisa dar uma atenção um pouco melhor, porque eu tenho, por exemplo, moradores que são bem idosos, eles vão pagar o boleto na lotérica, né? E às vezes pode dar algum problema que eles não sabem resolver. Então acho que a gente precisa desse cuidado também, né? Não tem facilidade com tecnologias. Então, para resolver esses problemas, às vezes a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais operacional, que era o que a gente fazia antigamente, né? E hoje a gente não tem muito mais essa parte operacional, né? É bem mínima. Às vezes até em assembleias o pessoal pergunta, mas quantas vezes você vai vir aqui no condomínio? A gente fala, né? A gente vem pelo menos 2 ou 3 vezes. Não, mas eu quero saber quantas vezes você vai vir. E isso às vezes dificulta um pouco, né? Não que a gente não vá. É óbvio que a gente vai várias vezes. Tem muita coisa que a gente precisa ver pessoalmente. Tá presente, né? Principalmente da convivência, que a gente precisa estar presente ali. Eu costumo ir em diversos horários, né? Para ver a rotina em horários diferentes. Né? E você tem acompanhado tudo pelos aplicativos, Exatamente. Né? Monitoramento de câmeras, você consegue ver muita coisa. A gestão de mão de obra, você consegue... Exatamente, consegue fazer a gestão de mão de obra, né? Então, isso tudo cria uma proximidade virtual, né? Mas a maior parte do trabalho é no escritório, não é in loco ali, né? Não é dentro do condomínio. Mas as pessoas ainda ficam um pouco apegadas nisso. Eu acho super importante, por exemplo, quando eu entro num condomínio, a primeira coisa que eu faço é fazer uma revisão geral, né? Então eu passo 7 dias da semana direto lá, né? Porque a gente precisa conhecer. É o que eu falo, né? Quando a gente conhece do passado, a gente não erra no presente, né? Não erra, não comete os mesmos erros do passado. Que foi cometido, né? Então, a gente precisa realmente ter ali um ponto mais de atenção para a gente conseguir não cometer esses erros, né? E, às vezes, as pessoas sentem falta, né, de você ali na presença. Eu costumo também fazer reuniões, né? Para ver as principais dores do condomínio, né? Para ver o que eles precisam para a gente poder fazer um planejamento, né? De curto, médio e longo prazo. Isso é até mesmo uma dica, né? Para alguns síndicos que querem se tornar profissionais, ou até mesmo síndicos orgânicos, né? Aquele que é morador, de como ele deve... A tecnologia pode ajudá-lo a fazer a gestão, aos moradores fazer o acompanhamento, porque o que acontece muito é reclamação de morador com o síndico, com a gestão. Infelizmente, eles não fazem o acompanhamento. E a tecnologia tem ajudado muito, né? Na transparência, no acompanhamento do que está sendo feito dentro do condomínio. Inclusive... O síndico profissional tem enfrentado muito desafio em relação à gestão, a preconceito. Quais as dificuldades você, como síndico profissional, você tem enfrentado dentro do mercado? Hoje em dia, né, por as pessoas tá mais presente dentro do condomínio, né, a gente percebe muito conflitos. Né, os conflitos também aumentaram. Né, você até perguntou aquela hora sobre a questão do que mudou, né, o ônus, né, mas e o bônus? Só o bônus não, né, mas e o ônus? E o ônus, tem uma coisa que eu aprendi como empresário, né, que é o seguinte: quando você elege um síndico, né, se algo deu errado, a culpa foi sua.
né? Porque você escolheu. Porque você escolheu, Isso. né? Então, quais foram os critérios que você utilizou? Ele tem transparência, boa comunicação, e é muito difícil quando você consegue achar uma pessoa que tem tato com as pessoas, tem boa comunicação, e ele também é técnico, né? Então, Isso é importante. Precisa de entender de muitas áreas, né? Precisa entender da área um pouquinho de engenharia, precisa entender da área elétrica, né? Superaquecimento de fios, por que aqueles fios rígidos não são utilizados hoje? É coisa que tem que pegar, debruçar e estudar mesmo, né? Porque ele não dissipa calor. Então, quando você vai apresentar uma proposta, você não pode mais chegar lá e simplesmente apresentar a proposta dizendo que, porque é importante, tem que mudar. Mas por que você tem que mudar o fio? Porque tem risco de incêndio. É a transparência, né? A transparência. Você tem que entender do assunto. Não adianta só falar que tem que mudar se você não fala por quê. Né? Esses fios, eles causam incêndios. O ano passado, a gente teve mais de 100 casos de incêndios só em Natal. Né? Então, isso é alto. É alto. Então, a gente precisa entender um pouco melhor do assunto. E aquela pessoa que usa a função de síndico para uma renda extra ou que concilia com o seu trabalho, ele se sente muito pressionado agora por conta das pessoas estarem mais dentro do condomínio. E a gente vê, né, no mercado muita gente saindo, eu não quero mais ser síndico. Aí aumentou a procura por síndico profissional porque ninguém mais quer. Aumentou os conflitos, né? Então a gente vê diversas fatores, né? E essa solicitação de mais pessoas procurando o síndico profissional. Entendi. E, pessoal, o mais importante, vai ficar até um pouco repetitivo, mas eu não vou cansar de falar. Participem da assembleia, acompanhem a gestão do seu condomínio, é de suma importância. Para a gente encerrar, com chave de ouro, dê uma dica essencial, assim, coisa que você, durante esse seu trabalho, durante o tempo que você vem se profissionalizando, o que você acha assim como o pico mais importante é fazer, verificar, trabalhar para esse síndico morador, para esse morador que quer se envolver mais dentro da gestão do condomínio. Qual a dica você diria assim? Essa aqui é a dica de ouro. Pronto. Eu vou citar aqui um exemplo de um prédio que era à beira-mar. Ele é à beira-mar e estava faltando muitas manutenções. Então tinha vigas e pilares, que é só a sustentação do prédio. Só a sustentação do prédio. Só isso. Comprometida. Eis que percebi, andando pelo condomínio, fiz um laudo e foi diagnosticado que tinha várias patologias por falta de manutenção. Né? Quando eu fiz o plano de manutenção preventiva, é óbvio que eu fiz a curto, médio e longo prazo. Esses que onera mais, né, o condomínio, a gente precisou fazer esse rateio e essa atenção melhor do condomínio. As pessoas não tinham ideia do condomínio que elas moravam. Hoje, esse condomínio está super saudável, todas as patologias foram tratadas, e aumentou a procura no prédio e valorizou o imóvel. Claro, tá, né? Vendo aí. Então, se preocupar, né, com a manutenção. E o importante, buscar a empresa especializada para conseguir ajudar. Porque você contrata seu Zé da esquina, seu Zé Pedreiro, o cara vai lá, tapa o buraco e por dentro. Essas vigas, como é que está? Derruba o prédio, né? Igual lá em Recife aconteceu, né? Tragicamente. Então, a dica que eu dou veja um bom síndico, veja as empresas que vai prestar serviços, faça um planejamento, né, junto com o síndico, conselho, que isso é de extrema importância para elevar a vida aí do prédio, né, e da convivência dentro do condomínio. Claro, a Siga-me, ela tem o jornal publicitário, onde a gente faz as pesquisas sobre as empresas de credibilidade, de confiança, para que você consiga ter uma boa manutenção, para que você consiga contratar empresa séria para poder lhe ajudar na gestão. Então,
Nosso jornal, a nova edição acabou de sair, tá fresquinha para você acompanhar, para você pesquisar, para você ler. Tem um cara ali que fez umas matérias bem interessantes que vão ajudar você dentro do condomínio, tá bom? Meu amigo Eduardo, muito obrigado pela participação, foi um prazer imenso estar com você aqui, foram dicas maravilhosas, foi enriquecedor de fato a nossa conversa, e para você, espectador que quer ganhar mais conhecimento, siga nosso Instagram, siga-me Condomínios, acompanhe-nos no Siga-me Cast, porque eu tenho certeza que você vai ficar cada vez mais rico em conhecimento, em entender melhor como funciona e como deve ser feito a gestão do seu condomínio. Lá no YouTube, você vai conseguir assistir todos os episódios, tudo que a gente vai trazer para você. Esse espaço aqui é para trazer informação, é para que você conheça mais sobre o que é gestão, sobre como acompanhar o andar dentro do seu condomínio. A gente sempre vai trazer pessoas especialistas, sérias, para poder cada vez mais trazendo conhecimento para vocês. Então, nos segue lá, nos acompanhe. Da próxima, tem muita coisa boa.